Boa tarde, sétimo ano. Aqui é a professora de vocês, professora Érica Paula, com mais um vídeo nesse bimestre que se inicia, né? Mas a gente já falou na aula passada sobre probabilidade e estatística, aonde nós falamos sobre, dentro da estatística, nós falamos sobre média, média ponderada, moda e mediana. Né? Falamos sobre isso na aula passada. Espero que todos tenham entendido. Quem não entendeu, dá mais uma passadinha lá no vídeo e tira a dúvida lá no grupo do WhatsApp, tá bom? Mas vamos iniciar com um novo vídeo falando sobre razão. O que vem a ser uma razão? Razão nada mais é do que uma fração, certo? É uma fração aonde nós vamos simplificar aquela fração e vamos chegar a uma resposta, tá bom? Então vamos entender aqui com uma situação bem prática, que eu gosto de trazer logo uma situação para que vocês venham entender bem direitinho, para vocês verem na prática como aplica a razão, tá bom? Vamos lá, nós temos o seguinte exemplo. Em uma classe há 15 meninos e 20 meninas. Qual a razão entre o número de meninos e o número de meninas? Que eu falei que razão é uma divisão, então o que você vai fazer? O que está pedindo aí? A razão do número de meninos sobre o número de meninas. Então nós temos número de meninos. Quem é meninos? Quantos meninos são? 15. Vou botar o 15 em cima. Quantos são meninas? 20. Então o 15 e o 20, eles têm alguma coisa em comum. Estão lá na tabuada de 5. Porque simplificar é dividir em cima e embaixo pelo mesmo número, tá? Só para relembrar, eu não posso dividir em cima por 2 e embaixo por 3, tá errado. Eu tenho que dividir em cima o numerador e o denominador pelo mesmo número. Então vai ficar 15 sobre 20. 15 sobre 20, simplificando por 5, simplificando embaixo por 5, eu vou ter 15 dividido por 5, 3. 20 dividido por 5, 4. Então, neste caso aqui, a razão é 3/4, tá bom? Vamos lá. Aqui na próxima questão. Qual o número de meninas? Qual a razão entre o número de meninas e o número de meninos? Agora eu quero o número de meninas no numerador e o número de meninos no denominador, tá bom? Então, o número de meninas, 20. Número de meninos, 15. Vou simplificar de novo por 5. 20 por 5, 4. 15 por 5, 3. Então, a razão entre o número de meninas e o número de meninos é 4/3. Vamos lá. Razão, para deixar bem claro o que é razão. Razão entre dois números é o quociente. O que é quociente? Quociente é uma divisão. É o quociente do primeiro pelo segundo, com o segundo diferente de zero. Então, o que vai acontecer com esse segundo diferente de zero? Esse segundo diferente de zero é o seguinte, que o denominador não pode ser zero. Pode ser qualquer número menos o zero. Senão, não vai ser razão, tá bom? Ó, aí vamos lá, outros exemplos. A razão de 3 para 5. Essa palavra para aí, quer dizer, essa palavrinha aqui, ó, para, quer dizer uma divisão. Então, a razão de 3 para 5 é 3 sobre 5. Vamos lá. A razão de 1/4 para 2/3. Então, o que é a razão de 1/4 para 2/3? Eu vou pegar 1/4 e vou dividir por 2/3. Então, vamos lá, ó. 1/4, vou dividir por 2/3. Ó, 1/4 dividido por 2/3. O que eu faço aqui? Como é que, relembrando lá atrás, divisão de fração. Como é que eu faço divisão de fração? Repete a primeira, 1/4. Troco o sinal, vezes, e vou inverter a segunda. 3 sobre 2. Agora eu vou multiplicar. 3 vezes 1, 3. 4 vezes 2, 8. Resposta, 3 sobre 8, tá bom? Vamos lá. Quais são os termos que compõem uma razão? Os termos que compõem uma razão são, vamos lá, ó. Eu tenho esse exemplo aqui, ó, 4 sobre 7. O número que está em cima, que está no numerador, se chama antecedente.
E o número 7, que está no denominador, chama-se consequente. E a gente lê assim, ó, 4 está para 7. Vamos lá, grandezas, razão de duas grandezas da mesma espécie. Lembrando que é o seguinte, para que eu possa realizar uma razão, elas têm que estar numa mesma sintonia. O que quer dizer sintonia? Numa mesma grandeza. Vamos lá, elas têm que conversar essas grandezas. Então vamos lá nesse exemplo, ó. A altura de Eduardo é 1,60 metros. E a altura de Kleber é 180 centímetros. Qual a razão entre as alturas de Eduardo e a altura de Kleber? O que acontece? Se vocês observarem, tem uma altura que está em metro e a outra altura está em centímetro. Não conversam. Essas alturas não conversam. Então, eu tenho que transformar. Essas alturas. Aqui, ó, até botei aqui, ó, que 1,60 metros é a mesma coisa que 160 centímetros. Então, eu transformei aquela medida em centímetro, tá bom? Então, vamos lá. Aí, eu fazendo essa transformação, ficou na mesma medida, ficou na mesma unidade de medida. Se ficou na mesma unidade de medida, eu posso fazer a conta. Lembrando que eu só posso fazer com a mesma unidade de medida. Vamos supor, se eu estivesse falando assim, ó, um carro faz 100 quilômetros em 2 horas. Esses 100 quilômetros e essas 2 horas, elas conversam, porque tem a ver uma coisa com a outra. Se ela faz 100 quilômetros em 2 horas, ok, tá certa a unidade de medida, porque conversa, porque eu posso trabalhar hora e quilômetro, eu posso trabalhar. Agora, se falasse assim, eu faço 100 quilômetros em 2 centímetros. Quilômetro e centímetro não conversam. Então, vocês têm que prestar atenção no que o texto diz, tá bom? Vamos lá. Aí, aqui, ó, eu transformei 1,60 metros em centímetro. Transformei e ficou 160. Ficou o 160 em cima e o 180 embaixo. Aí, eu dividi. Eu dividi aqui em cima por 2 e embaixo por 2. Então, ficou 160 por 2, 8. 180 por 2, até porque eu posso simplificar aqui, ó, já para poder adiantar minha conta, eu fiz essa simplificação aqui, ó. Esse 0 com esse 0 foi embora. Então, eu simplifiquei, ficou 16 e o 18. Aí, dividi por 2, tá bom? Já fui rapidinho. 16 por 2, 8. 18 por 2, 9. Então, a razão entre essas duas alturas é 8 sobre 9, tá? Aí eu botei aqui, ó. Razão entre duas grandezas da mesma espécie é o quociente dos números que medem essas grandezas em uma mesma unidade de medida. Como eu acabei de falar para vocês. Eu só posso trabalhar com a mesma unidade de medida. Eu não posso trabalhar com centímetro e milímetro. Não posso. Eu só posso trabalhar com a mesma unidade de medida. Eu tenho que transformar, tá bom? Escala. A escala também eu posso trabalhar com razão na escala. Então, vamos lá. Ó. Veja o desenho de uma quadra abaixo. Eu tenho aqui, ó, a escala de 1 por 200. 10 centímetros. 6 centímetros. Então, vamos lá, ó. Vamos lá. No caso, a escala 1 por 200, e isso significa que cada 1 centímetro do desenho corresponde a R$200. Então, vamos lá. Ó. O comprimento da quadra, 10 centímetros, corresponde a 10 vezes 200. Que quer dizer 200 2.000 centímetros ou 20 metros.
A largura da quadra. A largura da quadra, 6 centímetros, corresponde a 6 vezes 200, que é 1.200 centímetros ou 12 metros. As dimensões da quadra são 20 metros por 12 metros. Escala é a razão entre a medida utilizada, a real, a medida utilizada e a medida real, ambos na mesma unidade de medida. Então, vamos lá. Assim, a escala é a medida do comprimento do desenho dividido pela medida do comprimento real. Não entendi. Vamos lá ver um exemplo para a gente poder entender melhor. Uma sala tem 12 metros de comprimento. Esse comprimento é representado por um desenho, por 30 centímetros. Qual é a escala do desenho? Então, vamos lá. A medida do comprimento do desenho. Quanto mede o desenho? 30. A medida do comprimento real, 12 metros. Só que eu já falei para vocês, que tem que conversar as unidades de medida. Então, eu transformei esse 12 metros em 1.200 centímetros. Então, agora ficou fácil, ó, porque o que eu vou fazer? Se escala é a medida do comprimento do desenho dividido pelo comprimento do real, o que ficou? O 30 é o comprimento do desenho, 30, dividido por 1.200. Por que 1.200? Porque 12 metros eu transformei em centímetros, eu vou andar 2 casas. Então, ficou 1.200. 30 dividido por 1.200, eu vou simplificar aqui, ó. Já posso cancelar esse zero com esse zero aqui, ó. Esse zero com esse zero vai embora. Aí ficou 3 sobre 120. Dividir por 3, 3 dividido por 3, 1. 120 dividido por 30, 40. Então, resposta final, 1 sobre 40. Então, a escala ficou 1 para 40. Esses 2 tracinhos aqui, como se fosse uma divisão, que é uma divisão, quer dizer esse para. Então, é 1 para 40. Então, espero que todos tenham entendido. Nós vamos reforçar com nossas atividades, tanto do livro como no caderno, tá bom? Dúvidas? Eu acho que esse vídeo ficou bem fácil. Relembrando que razão nada mais é do que uma divisão entre uma coisa dividido por outra coisa. Eu vou simplificar ou eu vou dividir para dar um número exato, mas razão é uma divisão, tá bom?